Olá, vamos para mais uma aula. Só lembrando, né, para vocês, né, que eu imagino que vocês já tenham, né, um lugar de estudos, mas se vocês não tiveram, procure um lugar mais silencioso na casa de vocês, tá bom? Pra vocês se concentrarem. E é interessante também que vocês peguem o material, né, peguem um livro, peguem um caderno, façam as anotações, tá bom? Mas, na verdade, a aula de hoje, gente, português, é mais uma revisão, tá? É uma aula de revisão. Eu vou trabalhar aqui alguns dos assuntos que a gente já estudou. Então, como é uma aula de revisão, você pode ir acompanhando pelas anotações que você fez no caderno, tá? E aí eu vou começar a aula e, mesmo assim, apesar de ser aula de revisão, eu não vou abordar tudo que a gente estudou, porque não tem como no vídeo só eu trabalhar todos os vídeos. Então, depois que vocês assistirem essa aula aqui, é muito importante que vocês vão lá, né, no canal para vocês conferirem todas as aulas direitinho, tá bom? Aí onde você sentir dúvida, você vai na aula e você assiste ela direitinho, ela inteira, ok? Então tá, né? Vamos só começar a revisar pela parte de estrutura das palavras, né? Foi o primeiro assunto que a gente viu, né? Nesse bimestre agora. E aí a gente tem que lembrar que essas palavras, elas são formadas por partezinhas, né? E essas partezinhas nós vamos chamar de morfema, tá bom? Os morfemazinhos, beleza? E aí esse morfema vai ser a unidade mínima de significação, ou seja, é como se fosse um bloquinho que está formando é como se fosse um tijolo que está formando um muro, é tipo isso, né? São pedaços pedaços aqui vão formar as palavras, tá bom? E aí, além desses morfemas, eu também posso ter uma vogal ou uma consoante de ligação, né? Que ela vai aparecer ali somente para unir mesmo, o nome já está falando tudo, para unir o radical com o sufixo, né? Ela não vai ter um significado, tá bom? Então vamos ver os morfemas, né? O morfema, o radical, né, que é o principal morfema, o radical, gente, ele vai ter o significado básico daquela palavra, né? Ele vai ser a essência daquela palavra, tá bom? E aí a gente vai ter a vogal temática, né? A vogal temática é o que vai fazer com que a gente possa formar novas palavras, né? Novas famílias de palavras. Aí vocês têm que lembrar que o radical mais essa vogal temática nós vamos chamar de tema, tá bom? Será o tema. E aí, quando eu pego esse radical, é a parte da palavra que ela não vai mudar. Por exemplo, terra, terreno, terrinha, terreiro, por exemplo. Então, eu percebo que o que é que não muda? Esse ter do começo, né? Ele não está mudando. E aí, depois é que eu vou colocar outras coisas, né? Enfim, então o que não está mudando eu vou dizer que é o radical, tá? E a vogal temática é a vogal que eu coloquei para formar uma nova família, tá bom? Enfim. E aí, esse afixo, que seria? Afixo, gente, é um termozinho, né, que eu posso colocar na frente ou atrás. Né? Se eu colocar na frente, vou chamar de prefixo. Se eu colocar atrás, vou chamar de sufixo, tá bom? E aí, ele junto com o radical, né, ele vai formar uma nova palavra também, tá? Enfim. Qualquer coisa, gente, se tiver dúvida, vocês vão lá depois na aula que eu explico bem direitinho sobre essa parte, tá bom? De estrutura das palavras. E além disso, a gente também tem a formação de palavras. Aí eu peguei essa imagem aqui, né, porque ela já está resumindo tudo, né? A gente tem as palavras primitivas e as palavras compostas. Então, as palavras primitivas são palavras que não derivam de nenhuma outra, né? Por exemplo, livro, for, feliz, eles não estão derivando de nenhuma outra palavra. Então, eu vou dizer que é uma palavra primitiva. Mas eu também tenho uma palavra composta, que seria a palavra composta. A palavra composta é uma palavra que ela é formada a partir de duas palavras primitivas. Então, eu vou pegar uma palavra primitiva, vou pegar outra e eu vou uni-las. Né? Aí assim eu vou ter uma palavra composta. Esse é um processo de formação de palavras, porque eu estou formando uma outra palavra. E é um processo de formação por composição, tá bom? Porque eu estou compondo. Não, peguei uma palavra, peguei outra, primitiva, juntei, e aí eu formei uma nova palavra, uma palavra composta. E aí, gente, eu posso fazer isso de duas formas, por justaposição ou por aglutinação. Justaposição é quando eu só colocar uma do lado da outra, né? Ó, couve, flor, couve, flor, pronto. A aglutinação é que quando eu colocar ela do lado da outra e ela vai sofrer alguma mudança, né? Ó, pontapé, né? Então, se tiver uma mudança de qualquer letrinha ou uma coisa assim, quer dizer que foi por aglutinação, tá bom? Enfim. E aí, ó, palavra derivada. O que seria a palavra derivada? Essa que está no meio, né? É, ó, palavra formada a partir de uma palavra primitiva. Aqui se juntou a um afixo, prefixo ou sufixo, enfim. Então, como a gente tinha falado, né, o afixo
Ele é o quê? É uma terminação que eu posso colocar na frente ou atrás e ele vai transformar na nova palavra. Então, eu vou pegar essa palavra primitiva, vou colocar um sufixo ou um prefixo, e aí eu vou ter uma palavra derivada, tá bom? E aí essa palavra derivada pode ser por prefixação, né? É um processo de derivação prefixal, que é quando eu colocar um prefixo na frente, ó, feliz, eu coloquei in, ficou infeliz. Pode ser por sufixação, quando eu colocar atrás, não, palavra derivada por sufixação, que é a derivação sufixal. Peguei livro, coloquei eiro no final, ficou livreiro, tá bom? Ou pode ser pelos dois ao mesmo tempo, uma palavra derivada por prefixação e sufixação. Eu vou dizer que é uma derivação prefixal e sufixal. Ó, infelizmente, peguei a palavra feliz, coloquei um prefixo in, coloquei um sufixo mente, infelizmente, formando uma nova palavra, tá bom? Substantivos, né? Agora, saindo um pouquinho dessa parte mais estrutural, né? Vamos começar as classes de palavras, né? Classe de palavras, gente, é só uma divisão das palavras. Peguei todas as palavras do português e eu dividi em caixinhas. Cada caixinha dessa, eu dei um nome e cada caixinha dessa vai ter suas próprias características, tá bom? Uma dessas caixinhas, né, que é a classe gramatical dos substantivos, enfim, se refere a todas aquelas palavras que elas nomeiam as coisas. Então, o que é um substantivo é o nome de alguma coisa. Se eu falar cadeira, sei lá, TV, computador, praia, enfim, menino, gato, ou o nome de uma pessoa também, tudo isso que eu falei são palavras que eu uso para nomear as coisas. Então, eu olho ao redor, isso aqui, sei lá, isso aqui é um lápis. Pronto, tem um nome, lápis. Então, tudo que eu uso para nomear as coisas ao meu redor, coisas, pessoas, animais, não importa, objetos, tá? Eu vou chamar de substantivo. E aí, existe uma classificação para esses substantivos. Esse aqui é só um resuminho, tá bom? Que eu peguei para trazer para vocês aqui. Surge dúvida, é só conferir na outra aula, tá? Substantivos. Enfim, substantivo comum, ó, vai designar todos os seres, né, de forma genérica. Então, ó, o nome está falando comum, ele é comum. Então, se eu falar cidade, gato, pronto, né? Posso falar garoto, caneta, enfim, é um substantivo comum. Eu estou usando para nomear um objeto, né, que existe vários por aí, tá? De maneira genérica. Agora, o substantivo próprio é quando ele vai falar de pessoas, de seres em particular. Então, por exemplo, eu não estou falando qualquer cidade, eu estou falando de Londres, então é uma cidade específica, é uma forma particular, então é um nome próprio, então eu tenho que ter uma letra maiúscula, inclusive, tá? Por exemplo, Paulo, eu não estou falando qualquer menino, não, eu estou falando do Paulo. Paulo é um menino em particular, então ele é um nome próprio, né? Tem que ter letra maiúscula também, tá bom? Isso é muito importante, gente. Substantivos próprios precisam estar com letra maiúscula. Substantivo comum não, mas substantivo próprio precisa, tá? Substantivo concreto designa um ser que existe, independentemente de outros seres, podendo ser do mundo real ou do mundo imaginário. Ou seja, é quando a gente tem alguma coisa, né, que a gente nomeou, que ele vai existir independentemente de qualquer coisa, né? Se eu falar mulher, cadeira, fantasma, tudo isso, quando eu falo, vocês já têm uma noção disso, vocês já sabem o que é, vocês conseguem imaginar na cabeça de vocês. Claro, se eu falar cadeira, você pode imaginar uma cadeira azul, verde, laranja, pequena, grande, de metal, de plástico, de madeira, não importa. Mas você ainda vai ter uma concepção de madeira, de cadeira. Por quê? Porque é uma coisa que existe por si só. Do mesmo jeito que eu falar fantasma. Por mais que fantasma não é uma coisa que a gente consegue pegar, por exemplo, né? É um substantivo concreto, sim. Por quê? Porque se eu falar fantasma, você consegue imaginar um fantasma. Você consegue entender o que é isso, o que é essa concepção de fantasma, o que é essa ideia de fantasma. Eu não preciso explicar com mais nada. Falei fantasma, você já entendeu o que é, tá bom? Independente do contexto, independente de todas as situações. E aí o substantivo abstrato designa seres que dependem de outros para se manifestar ou existir. Então, por exemplo, se eu falar beleza, beleza, eu falei beleza, você imaginou alguma coisa? Talvez você possa ter imaginado, talvez não, né? Não tem como saber por quê. Porque beleza é uma ideia que ela não tem algo
não tem uma existência própria. Se eu falar beleza, ela não existe por si só, ela é uma concepção, é uma criação nossa totalmente abstrata. Por quê? Porque a gente vai definir o que é, no caso, né? Se eu falar beleza, se eu falar felicidade, tristeza, saudade, tudo isso é abstrato, tá bom? Tudo isso depende de outra coisa para eu poder entender, para poder existir, tá? Substantivo simples, formado por um único elemento radical, né? Por exemplo, flor, tempo. Substantivo composto é formado por mais de um radical, no caso, né? Beija-flor, passatempo, né? Então, eu peguei a palavra e juntei, né? Seriam as palavras compostas que a gente viu lá. Substantivo primitivo não deriva de nenhuma outra palavra, né? Seria a palavra primitiva, que a gente também já viu. E o derivado aqui se origina de outra palavra, que a gente também já viu, né? Enfim, artigos. Artigo é uma classe de palavras, gente, que ela é muito curtinha, né? Só tem 4 palavras, basicamente. Não, 4 não, 8, né? Vamos botar assim. O O, né? Aí fica as variações O, OS, AS. Uns, uma, umas. Então, são 8 palavrinhas que pertencem a essa classe gramatical. E o artigo é a palavra que define ou não o substantivo, tá? Além de indicar seu gênero e número. Então, isso é importante, né? Por quê? Porque eu tenho artigos definidos que determinam o substantivo, né? Então, por exemplo, se eu falar comprei a casa, é diferente de eu falar comprei uma casa. Ah, comprei uma casa. Beleza. Agora, se eu falar comprei a casa, parece que aquela casa só pode ser essa. Não estou falando de qualquer casa, estou falando daquela. Ou seja, estou determinando, estou definindo, ok? Por isso que é artigo definido. E o indefinido é isso, é quando eu vou falar de maneira mais vaga. Uma casa, eu vi um gato, enfim, tá bom? Numerais é a classe gramatical que vai representar os números, né, na língua portuguesa, tá bom? Então a gente vai dividir em 4, né, 4 tipos de numerais. Os cardinais, né, quando eles vão indicar uma contagem, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né, seriam os cardinais. Ordinais vão indicar uma ordem, o nome já está falando. Né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, ok? Fracionários vão indicar o quê? Uma fração, né? Ou seja, a parte de um inteiro, né? Uma divisão, então, por exemplo, meio, metade, terço, quarto, quinto, enfim. E multiplicativo, né? O multiplicativo, ele vai me indicar a ideia da multiplicação, né? Que vocês têm lá na matemática, só que aqui a gente vai focar mais em quantas vezes foi aumentado, no caso, né? Então, por exemplo, o dobro, o triplo, o quíntuplo, tá bom? E aí os adjetivos, é uma classe gramatical que ela vai qualificar os seres. Como assim qualificar? Ela vai falar as características de alguma coisa, né? Então, por exemplo, se eu falar cadeira, cadeira pequena. Esse pequena é uma qualidade dessa cadeira. Qualidade, gente, não quer dizer que é bom ou ruim, não, tá? Tanto faz isso. Qualidade é só uma característica, tá bom? Então, quer dizer que a cadeira é pequena, né? Então, esse pequena é um adjetivo, tá? Se eu falar cadeira de madeira, esse de madeira também, né? Funciona como uma característica. Na verdade, é uma locução adjetiva, porque tem mais de uma palavra, né? Tem 2 palavras. Então, a locução adjetiva, expressão que equivale a um adjetivo, né? Junção de palavras para qualificar a mesma coisa. Geralmente tem essa preposição, né? Que a gente vai estudar melhor, não se preocupem. E o substantivo, tá? Então, aves da noite, né? Que seria aves noturnas, tá? Enfim, e aí os adjetivos podem ser simples, né, quando for formados só como radical, por exemplo, escuro. Composto, quando for formado por mais de um radical, né, azul escuro, tá bom? Primitivos, né, quando dá origem a outros adjetivos. Ou derivado, quando eles vêm de outros adjetivos, ok? E aqui, só para a gente resumir o grau dos adjetivos, né, que a gente teve uma aula separada do resto, porque é um pouquinho mais complicado, né? Então, o grau dos adjetivos pode ser o grau normal, né? Então, por exemplo, a palavra triste está no grau normal. E aí eu quero colocar no grau comparativo, ou seja, eu vou fazer alguma comparação, né? Que é para eu enfatizar esse triste. Então, olha o que eu posso fazer. Eu posso colocar no grau comparativo de igualdade, né? Ó, tão triste como, sei lá, o gato está tão triste como o cachorro, por exemplo, né? Então, percebam que nesse grau comparativo de igualdade, o comparativo ele precisa ter 2 elementos, precisa. Então, gato, cachorro, eu estou fazendo uma comparação.
E é igual, como é de igualdade, eu vou usar o tão como, ok? E aí, ó, se for de superioridade, mais do que. O gato é mais triste do que o cachorro. E se for de inferioridade, menos do que. O gato é menos triste do que o cachorro. Beleza, entendemos o comparativo. Agora vamos para o superlativo, que seria isso. Superlativo é quando eu quero enfatizar esse adjetivo, só que eu não vou usar um outro elemento não, vou pegar só um elemento. Por exemplo, gato. Vou pegar só o gato, vou pegar o cachorro não, só o gato, beleza. E aí eu vou enfatizá-lo em relação a ele mesmo, né? E aí olha como ficaria basicamente, né? O grau superlativo ele pode ser relativo ou ele pode ser absoluto. Quando ele for relativo, eu ainda vou precisar de alguma coisa para eu me basear. Só que eu não vou pegar um elemento não, eu vou pegar um grupo, tá bom? Um grupo de elementos, né? Então, por exemplo, pode ser de prioridade ou de prioridade, né? Eu posso dizer assim, o gato é o mais triste de todos. Falei só todos, eu não peguei um outro elemento. Não peguei um cachorro, não peguei. Peguei um grupo grande de todos. O gato é o mais triste de todos. Se for inferioridade, o menos triste de todos, tá bom? Mas eu também posso fazer isso sem precisar de nada, né? Só em relação a ele. E aí eu vou dizer que é um grau absoluto, tá? Então pode ser analítico, né? Quando eu usar duas palavrinhas. O gato é muito triste. Ou pode ser o absoluto sintético, quando eu só tiver ali uma palavra, então eu vou sintetizar, vou resumir, tá? O gato é tristíssimo, ok? Enfim, espero que vocês tenham entendido. Se surgir alguma dificuldade, vocês podem rever, né, com calma, podem fazer as anotações, né, podem assistir as outras aulas, tá bom? Então, aqui é interessante que vocês percebam onde vocês têm mais dificuldade, né? Ah, eu não entendi direito a parte do artigo, não tem problema, depois você vai lá na aula de artigo e você assiste com calma, faz as anotações, tá bom? Ok? Que é só fazer uma revisão mesmo, tá? Enfim, ai meu Deus, o site, né? É importante que vocês se informem no site da escola, tá? E acompanhem a agenda digital, tá bom? E até a próxima aula.